O tema de hoje é a relação entre mãe e filho. Eu respondo a um consulente cujo e-mail foi uma grata surpresa. Por ele ter me dito que havia se consultado anteriormente e a sua vida mudou graças à resposta que eu dei. A vida pode mesmo mudar quando a gente se debruça sobre ela e é escutado. Segue o e-mail que ele me enviou agora. Já me abri contigo em 2009, no consultório anterior. Na época, estava muito mal por ter me separado de uma analista dominadora. Aceitei a sua sugestão de me adentrar no budismo para ser mais empático e calmo. A mudança foi transformadora, porém fui de um extremo ao outro. De irascível e impaciente, passei a ser demasiadamente empático e compreensivo. Digo isso porque fui aprovado num concorrido concurso na área de segurança pública e trabalhei 5 anos numa delegacia de fronteira, onde os chefes e colegas odiavam trabalhar e se odiavam mutuamente. Depois consegui uma licença e passei 1 ano com a esposa na Europa. Não nos adaptamos. Por conta da pandemia e de projetos que não deram certo, voltamos para o Brasil. Espero a reversão da licença para uma nova lotação no Nordeste. Tenho agora 41 anos e aguardo nosso primeiro filho. Estou vivendo na casa da minha mãe, ajudando e sendo tratado com conforto. Mas minha mãe é incrivelmente controladora e nós discutimos bastante. Também discuto com minha esposa, que é muito carente e poderia ser mais independente de mim. Como encontrar um equilíbrio? Sou vítima ou algoz? Me sinto perdido, sem saber como modular entre a raiva justa e a compaixão. Não me parece que você seja vítima e nem algoz. Com a sua passagem pelo budismo, você aprendeu a ter compaixão e paciência. Mas você está numa situação difícil, esperando a reversão da licença para o Nordeste e o primeiro filho. Ou seja, numa situação de dupla incerteza ou mesmo de tripla por causa da pandemia. Ademais, você mora na casa da sua mãe, que por mais confortável não é a sua. Você não goza da liberdade de que precisa, sobretudo porque sua mãe é dominadora. Agora, também ela e a sua esposa estão numa situação difícil, e não só em função da pandemia. A sua mãe talvez não se sinta suficientemente livre na própria casa, e a sua esposa está grávida na casa da sogra. A realidade objetiva é complicada e a paciência agora é mais importante do que nunca. Você que aguentou ficar anos numa delegacia de fronteira, onde todos se odiavam, pode tirar de letra a dificuldade atual se não for vítima da fantasia de que no âmbito da família a gente pode dizer tudo. Não pode. Na família, a contenção é fundamental, mais do que necessária. Quem diz tudo arrebenta os laços sociais. Por causa da referência deste consulente que me escreveu pela 2ª vez, a relação com a mãe, eu quero agora focalizar a relação entre a mãe e o filho através da história de um outro consulente. Ele me diz: você escreveu um dia na sua coluna: preferimos fazer de conta que não cometemos um lapso ou um ato falho a considerá-los e aprender com eles. O
que fazer quando a mãe da gente se torna cúmplice do faz de conta? Como resistir a uma cumplicidade tão forte? Ouvi um escritor declarar na televisão que mãe é bom à distância. Resposta. Verdade que nós resistimos ao aprendizado que o ato falho sugere, e a mãe pode reforçar a nossa resistência, imaginando que assim protege o filho, tende a encobrir as suas falhas, em vez de induzi-lo a extrair um ensinamento delas. A cumplicidade pode ser danosa, mas quem está ciente do dano como você, tem condições de não se deixar influenciar. Torna-se capaz de se distanciar sem romper. Sabe dizer não. Mãe é bom a uma certa distância, desde que a gente dela não se perca. Carlito Maia, filósofo popular brasileiro, tem uma frase de que eu não me esqueço. Quem tem mãe não sabe o que está perdendo. Escreveu isso no dia em que a mãe morreu num acidente. A simples existência da mãe funciona como uma garantia imaginária de que é ela e não a gente que morre antes. Além de dar a vida, a mãe nos protege imaginariamente contra a morte. Sua questão me levou a reler Kaddish para Noemi, de Allen Ginsberg, o grande poeta da Beat Generation. No fim de Kaddish, canto fúnebre em memória da mãe, Ginsberg introduz a carta que recebeu dela depois de sua morte. Case-se, Alan, não tome drogas. A chave da casa está entre as barras da janela, na luz do sol. Embora Ginsberg tenha tido com a mãe uma relação dramática, a ponto de aceitar que fosse submetida a uma lobotomia, ele termina o canto fúnebre apresentando Naomi como protetora e a bendiz de várias maneiras. Bendita seja você em lágrimas, nos medos, na solidão dos teus últimos dias, na morte. Ginsberg também foi um grande poeta porque não se perdeu da mãe. Vivi uma boa parte da minha vida longe da minha, mas nunca me perdi dela. Talvez por ter aprendido com ela que o amor é maior do que tudo e a esperança depende dele. Ao dizer isso agora, eu penso nos que se sacrificaram durante a pandemia para salvar os outros. E eu também penso na lição que eles nos deram, uma lição que deveria redirecionar os políticos para se comprometer com o que é decisivo, preservar o planeta, acabar com a miséria e a fome. Isso é possível. Depende de uma nova consciência social, de uma nova educação e de uma vontade política. A ONU acaba de declarar estado de emergência climática. O aumento da temperatura trará novas doenças. A questão ambiental é hoje prioritária. Não fosse a degradação do ambiente, nós não estaríamos sofrendo com a pandemia. Temos que obrigar os nossos governos a assinarem o Acordo de Paris. As ações para alcançar as metas do acordo custariam 22 trilhões de dólares, mas os benefícios seriam equivalentes a 54 trilhões de dólares. Além de tudo, é mais econômico salvar o planeta e os seus habitantes. Nada justifica a resistência à solução deste problema. Até o próximo consultório. Se você quiser me escrever, escreva para betmilan, escritora,
gmail.com.